Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, estou responsável pelo módulo de cirurgia geral do curso preparatório para o exame Revalida 2020. Bom estar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre abdômen agudo obstrutivo. Eu queria lembrar antes que o tubo digestório inicia-se na boca e termina no ânus, né? No indivíduo vivo de 70 quilogramas, ele tem cerca de 9 metros, né? Devido às suas ondas de peristalse, porque se fosse no indivíduo falecido, poderíamos alongar mais esse intestino. Ok, há glândulas consideradas anexas ao tubo digestório, como fígado, como o pâncreas, né? E as glândulas têm a finalidade de produzir as enzimas que vão ajudar na digestão química, na parte química da digestão dos alimentos que nós ingerimos. Então, visto isso, o modelo que eu vou mostrar é como se nós tivéssemos uma mangueira, iniciando na boca, terminando no ânus, com várias dobraduras e rotações que vão sofrer durante o desenvolvimento embrionário. E nós vamos falar basicamente de obstruir esse tubo em segmentos diferentes, de diferentes maneiras, com diferentes consequências. Então, aqui o primeiro diapositivo eu coloquei só para lembrar a anatomia, a estratigrafia da constituição do tubo gastrointestinal. Então, a gente está vendo aqui um corte transversal de uma alça de intestino delgado, né? Nós estamos vendo aqui mucosa, aonde vão estar presentes as células epiteliais que vão trabalhar na digestão, por exemplo, da lactose, através da enzima lactase. Vamos ter glândulas que estão presentes na mucosa, produzindo outras enzimas para ajudar na digestão. Essa camada, ela tem um córion de sustentação, que é um tecido conjuntivo, ela tem uma muscular própria desta camada e logo após a gente já entra na camada chamada submucosa. A camada submucosa no trato digestório representa praticamente hoje o maior órgão imunológico do nosso organismo, né? Assim como também o maior sistema glandular do nosso organismo. Aqui nós vamos encontrar placas de Peyer, que vão ter a finalidade de conter linfócitos e outras células que vão reagir a antígenos que possam adentrar a luz gastrointestinal. A terceira camada de dentro para fora é a camada muscular própria. Então, a gente vê feixes circulares de musculatura lisa e feixes longitudinais de musculatura lisa. Essa camada tem por função promover a peristalse, ou complexo motor, né? Ou complexo migratório, ou a onda que, começando na boca, leva o conteúdo na luz gastrointestinal, da boca ao ânus, rodando no sentido do relógio ou sentido horário. Importante da gente observar aqui inervação, que se faz presente tanto na submucosa, plexo de Meissner, e na musculatura, o plexo mioentérico ou de Auerbach, sistema nervoso simpático e parasimpático, que vão receber a sua aferência de comunicação neural através do meso, que nada mais é do que a camada celomática interna do abdômen, que vai envelopar a maioria dos órgãos que se encontram dentro do abdômen, exceto a área nua do fígado, exceto o cólon ascendente, que não vai apresentar na sua porção posterior, nem o cólon descendente. O resto do tubo digestório, ele tem esse meso, que é essa dobradura que corresponde à serosa, que tem a finalidade de permitir um deslizamento nos movimentos das alças intestinais sem atrito, junto com o líquido peritoneal, que nós produzimos cerca de 50 a 100 ml por dia normalmente. Isso tudo numa dinâmica onde a movimentação
produz a distribuição desse lubrificante, levando para o diafragma substâncias que são absorvidas por canalículos linfáticos. Ok, uma vez visto isso, nós vamos trabalhar o tempo inteiro em cima disso, dessa mangueira aqui. Quero lembrar que tanto o sistema nervoso interfere no sistema imunológico, quanto o sistema imunológico interfere no sistema nervoso, né? Hoje, o sistema nervoso entérico ele é considerado o maior sistema nervoso do corpo humano, levando em consideração o axial, né, que seria o encéfalo, medula, as 31 pares de nervos espinais, 2 pares de nervos cranianos e a formação de todos os plexos. Plexo cervical, plexo braquial, nervos intercostais, nervos tóraco-abdominais, né? E a formação da inervação para o membro superior, para o membro inferior e para a região do períneo, tanto sensitiva quanto motora. A somatória desses neurônios, que são comandados pela célula de Cajal, que seria o pacemaker, aquela célula que geneticamente dispara um número de impulsos por minuto para promover a contração da musculatura lisa, que dá um ritmo ao tubo digestório. Quando esse ritmo é alterado, nós passamos a adoecer funcionalmente, seria uma dispepsia funcional. Ok, definição de abdômen agudo obstrutivo. Então, a gente pode entender, tem uma mangueira que vai circular 1 litro de saliva produzido pelas glândulas salivares, 1,5 litro de bile produzida pelo fígado, 1,5 litro de suco pancreático, 1 litro a 1,5 litro de suco gástrico, o suco entérico, cerca de 2 litros, mais o líquido que ingerimos nos alimentos e como bebidas. Então, passa cerca de mais ou menos 8 a 9 litros por dia por esse tubo ou por esse canal. Porém, nós evacuamos apenas 200 gramas. Como a densidade da água é 1, seriam 9 quilos e só eliminamos 200 gramas, porque todo o resto que nos interessa vai ser absorvido pelo intestino delgado e o cólon fica com a finalidade de absorver água quando o sistema de equilíbrio entre entrada e saída de água se encontra ideal ou se encontra prejudicado, né? E aí, se nós bebemos menos do que gastamos, nós retiramos a água do cólon e as fezes desidratam, ganhando então um padrão que a gente chama de Bristol 1, 2, 3, que seria aquele cocô em síbalas ou uma espiga, ou um cocô menos espiga, mas ainda em formato longilíneo, até o grau 4, que é o ideal. Bom, então, síndrome clínica, abdômen agudo. Primeiro, essa definição. O que é um abdômen agudo? Um abdômen agudo é uma síndrome clínica. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que possui múltiplas causas, caracterizada por dor abdominal súbita e de intensidade variável, associada ou não a outros sintomas e que necessita de diagnóstico e conduta terapêutica imediata, seja ela cirúrgica ou não, portanto, clínica, e no caso do abdômen obstrutivo, ocasionada pela incapacidade do trato gastrointestinal em promover o trânsito de seu conteúdo luminal no sentido laboral, oral, anal, ok? Então, isso é o abdômen agudo obstrutivo. Classificação do abdômen agudo obstrutivo. Ele está dividido em funcional. Funcional quer dizer o seguinte, não há nenhuma lesão intrínseca à luz do tubo digestório ou extrínseca à luz, comprimindo o tubo digestório, diminuindo o seu calibre e impedindo esse fluxo, né?
Então, o que ocorre, na verdade, é uma deficiência da motilidade intestinal relacionada a certos fatores que nós vamos ver lá para frente. E a mecânica, que é a que bate bem com os cirurgiões, né? Bate bem com a gente, é quando a restrição da luz intestinal. E aí ela pode ser considerada uma restrição completa ou obstrução ou oclusão intestinal, quer dizer, o tubo fechou, não vai para frente, portanto, acumula montante. 23 de maio, 6 horas, teve um acidente, acumula todo o trânsito para trás. Ou incompleta, que é também conhecida como suboclusão intestinal. Abdômen agudo obstrutivo mecânico. Então, se é mecânico, vai existir uma obstrução intrínseca ou extrínseca ao fluxo intraluminal do trato digestório. Fisiopatologia do abdômen agudo obstrutivo mecânico. Bom, então vamos imaginar, gente. Eu tenho um tubo que tem um determinado diâmetro, portanto, tem um determinado volume, ok? E aí, de repente, eu tenho um tumor que obstrui a luz dessa mangueira. Eu começo, então, a ter o quê? Um acúmulo a montante, porque eu continuo produzindo saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático, suco entérico. Então, este acúmulo vai promovendo o quê? Uma distensão dessa alça. Quando a gente falou do diâmetro da alça, esqueci de dizer uma coisa muito importante. Vocês estão vendo a entrada aqui dos vasos que irrigam o tubo gastrointestinal? É uma entrada em ângulo reto, que vai se dividindo em uma rede T, passando de camada a camada, dividindo-se como se fosse um T. Então, o que acontece? Se eu começo a distender esta luz intestinal, eu vou começar a ter um fenômeno de distensão dos vasos que nutrem as camadas do tubo digestório. Essa distensão inibe a perfusão tecidual. Portanto, eu começo a entrar no metabolismo anaeróbico, não aeróbico. Eu vou começar a trabalhar sem tanto oxigênio, já que eles não estão conseguindo chegar naquele local. Isto vai promover, lógico, uma acidez naquele meio, que vai liberar citocinas, uma chuveirada, que vão promover um aumento da permeabilidade vascular, portanto, um aumento da espessura da parede desse tubo e uma dificuldade de absorção, né, nessa porção que se encontra para trás. Então, com isso, eu sequestro mais líquido no terceiro espaço e diminuo a volemia circulante do meu corpo. Portanto, eu vou piorar a perfusão tecidual. E nesse crescendo, a gente vai chegar num ponto que, se nada for feito, eu vou ter um infarto, que é a necrose por falta de oxigênio. Mas como está dentro do tubo gastrointestinal, que em estase pode ter uma super multiplicação bacteriana, eu vou ter um infarto com um micro-organismo. Isso é gangrena, perfura e eu tenho liberação de conteúdo gastrointestinal dentro da cavidade celomática abdominal. Então, obstrução mecânica do fluxo do conteúdo intraluminal, dilatação amontante, quer dizer, antes da minha obstrução, do tubo gastrointestinal, o edema da parede de alça intestinal, perda da capacidade de absorção normal, sequestro líquido no terceiro espaço, que seria intraluminal, diminuição da irrigação da parede intestinal, transmigração bacteriana. A gente falou que pela liberação de citocinas pró-inflamatórias há uma vasodilatação que aumenta a permeabilidade, essas bactérias conseguem transmigrar para a cavidade celomática e cair na nossa circulação e, finalmente, podendo ocorrer a perfuração se nada for feito. Etiologia do abdômen agudo obstrutivo mecânico. Bom, são infinitas as causas, mas a gente tem que procurar ser objetivo. Então, aqui eu coloquei as mais frequentes. Causas mais frequentes de obstrução do intestino delgado. Aderências. O que são aderências ou bridas, né?
toda vez que eu tenho um processo de lesão intraabdominal, eu vou ativar a formação de fibrinogênio, que vira fibrina, que vai se transformar numa brida, que com o evoluir do tempo fica uma brida difícil de você desmanchar e ela vai se reorganizando e ficando uma brida bem fininha. Então, é por isso que a gente, quando pode, tendo feito uma cirurgia num paciente e precisando reoperá-lo para fechar uma cirurgia de Hartmann, por exemplo, a gente espera uns 6 meses, que é para essas bridas ficarem mais macias, a fim de que eu não lese a serosa das alças quando eu venha a separá-las. 60% dos casos de obstrução do intestino delgado são relacionadas às bridas, tá bom? Hérnias da parede abdominal. O que é uma hérnia? Uma hérnia é assim, nós estamos nessa sala, então estamos no lugar certo na hora certa. Quem passar por aquela porta e for para um outro compartimento, este será a hérnia, né? Então é assim, dentro da parede abdominal existem infinitos tipos de hérnias. Existem as mais comuns, que são conhecidas, e existem hérnias menos comuns, mas que não deixam de ser hérnias. Então, na natureza é assim, se eu tenho um buraquinho, algo vai entrar ou algo vai sair. Então, as hérnias, elas são relacionadas a uma doença chamada herniose, que hoje nós sabemos que é um problema molecular, né, na relação de equilíbrio entre construção e destruição de colágeno. O colágeno ele é destruído mais rápido do que formado e isto vai promover na trama do estroma que sustenta as células daquele órgão, daquela parede, microperfurações por onde alguém vai passar. É o caso da hérnia umbilical, é o caso da hérnia inguinal, é o caso da hérnia de Spiegel, é o caso da hérnia diafragmática, e não só de ato esofagiano, mas eu tenho hérnia de Bochdalek, enfim, há uma quantidade de hérnias aonde uma alça intestinal, então aquele tubo, ele pode dobrar, entrar por dentro daquele orifício, e aí o que acontece? Entra, sai, ele começa a ser aderido, então fica uma hérnia encarcerada, que pode, com o passar do tempo, sofrer uma constrição do anel. Então, primeiro instante, a parede do vaso venoso ela é muito fina e então ela se fecha e não deixa acontecer o retorno venoso. Porém, aquela estrutura está recebendo fluxo arterial. Aquele fluxo arterial vai provocando um edema até um ponto em que também não tem o fluxo arterial. Então, a hérnia de encarcerada, ela se chama de estrangulada. E isso é uma urgência. Você tem que operar esse paciente em 6 horas, porque senão a necrose acontece da mucosa para a serose em 6 horas, perfura e nós temos uma catástrofe. As hérnias da parede abdominal são responsáveis por 10% dos casos de abdômen agudo obstrutivo mecânico. Doença de Crohn, doença multifatorial, que a cada dia nós vamos aprendendo mais sobre essa doença, que pode se apresentar na forma de estenose ou pode se apresentar na forma fistulizante, ou pode, com o tempo, sofrer uma displasia, metaplasia e formação de um tumor naquela mucosa agredida, né? Provocando uma obstrução. Ou nos casos de reativação da doença, a mucosa inflamada, ela por si só diminui a luz do delgado, né? O Crohn ele tem várias formas de apresentação, ele pode acontecer da boca até o ânus. Eu tive casos diferentes, tive Crohn de duodeno, Crohn na forma mais grave, que é em pacientes jovens, que é a perianal, que são os abscessos e fístulas perianais, associado ao ilho terminal, ou podendo pegar o cólon na forma de uma pancolite,
o que está ocasionando uma dificuldade de diagnóstico, porque retocolite, que é uma doença não saltatória, não segmentar, ela pega um segmento do colo, né? Retocolite, em geral, é o reto, sigmoide e colo esquerdo, né? Podendo pegar o colo direito, contínuo, enquanto o colo é saltatório, né? Mas, atualmente, nós podemos ter um imbricamento desses dois tipos de patologia, chamadas de doenças inflamatórias intestinais inespecíficas, porque as causas ainda estão sendo estudadas, e a gente começa com um quadro de retocolite que vai apresentando outros sinais que demonstram que é um Crohn. Infecções abdominais. Então, toda vez que eu tenho uma lesão dentro da cavidade abdominal, o que acontece? As alças de intestino, numa interação entre citocinas, substâncias quimiotáxicas para o processo inflamatório, fazem com que as alças de Delgado, junto com o grande aumento epíplo, formem um invólucro para que esse processo ele não se dissemine pela cavidade abdominal. E nesse processo eu posso ter uma dobradura em ângulo fechado de Delgado, dando um abdômen agudo obstrutivo mecânico. Pode ser também relacionada a comprometimento secundário em neoplasias abdominais. Então, carcinomatose peritoneal. Eu posso ter um tumor de estômago num estádio tão avançado que já me deu uma carcinomatose peritoneal. E a carcinomatose promove formação de aderências híbridas múltiplas, às vezes chegando num ponto em que a gente chama de abdômen congelado. Não há o que mexer, é um bloco de motor só. Miscelânea. Intussuscepção é quando o tubo digestório apresenta, por exemplo, um pólipo de tamanho maior que 1 centímetro e que na sua contração, este pólipo da mucosa, porque as 4 camadas deslizam entre si, passa a jusante e leva consigo a parede do tubo gastrointestinal, onde ele está localizado, num fenômeno de telescopagem. É como aquele telescópio, aquela luneta que a gente fecha e abre. Isso é intussusceptus, ou intussuscepção. Vai levar, lógico, se não resolvida rapidamente, além do quadro obstrutivo, a necrose, porque não tem circulação chegando ali. Bezoar, ele está relacionado a, por exemplo, tem pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo de comer cabelo. Vão comendo cabelo, isso é normal nos animais. O gato, por exemplo, ele se lambe, forma aquela bola de pelos e vomita. Né? Mas no ser humano a coisa é mais complicada. Às vezes você pode ter uma bola de pelos dentro de você. Ou você pode ingerir fibras macroscópicas que não foram mastigadas e elas vão formando um bolo e ficam fitobezoar, né? Então, um bezoar de origem vegetal. E esta bola que está dentro do seu estômago, ela não consegue passar justamente na transição do piloro, provocando uma síndrome de obstrução da via de saída do estômago, o Gastric Outlet Syndrome, que é uma obstrução mecânica, um abdômen agudo obstrutivo mecânico. Corpos estranhos, né? A maioria dos corpos estranhos não provoca nenhum tipo de problema, mas moedas grandes, que são ingeridas em geral por crianças, dentaduras em pacientes idosos ou próteses até, elas podem bloquear, conseguindo passar o cricofaríngeo, que é o limitante, a pessoas que não têm esse cricofaríngeo tão funcionante, elas engolem e simplesmente passam para a câmara gástrica, entupindo a saída do piloro. Eu tive um paciente psiquiátrico, logo que eu comecei a fazer plantão num hospital aqui em São Paulo, na periferia, ele chegou para a gente como um abdômen agudo, com características de perfurativo, e eu me surpreendi ao raio-x de abdômen, tinha faca, colher, cadeado, chave do cadeado. Nós operamos esse paciente, a úlcera perfurou, ele tinha uma úlcera gástrica benigna, que era pela isquemia do peso do metal,
ela perfurou e nós tiramos 1 quilo de garfo, colher, cadeado. Foi um caso bem interessante. Cálculo biliar. Então, assim, uma das complicações da colicistite aguda é ela fistulizar, por exemplo, para o duodeno, né? Se a gente vê a anatomia topográfico-regional, a vesícula se encontra, se eu pegar a linha mamilar, no encontro com o rebordo dos últimos arcos costais, ali é o ponto cístico. E logo passando, próximo, no pequeno aumento, no ligamento hepatoduodenal e hepatogástrico, a gente tem a proximidade da vesícula do duodeno. Por um processo inflamatório, ela adere no duodeno, e aí o que acontece? Um cálculo de 3 centímetros que promove erosão para o duodeno, vai migrando e ao chegar na válvula iliocecal ele não passa. Então tem um abdômen agudo obstrutivo mecânico de etiologia por uma obstrução interna. Se fosse o cálculo, o processo inflamatório aderido à câmara gástrica e o cálculo eliminado no estômago obstruindo o piloro, seria a síndrome de obstrução da via de saída do estômago, que nesse caso, e só nesse caso, chama-se de síndrome de Bouveret. Sim, epônimos são horríveis, mas é o que cai nas provas. Tumor primário de intestino delgado. Tumor de intestino delgado é raro, mas um tumor primário de intestino delgado pode promover por si só a estenose e a obstrução mecânica. Hematomas. Então, eu posso ter a formação de um hematoma por uma contusão, por exemplo, né? Uma desaceleração do veículo, uma contusão de alça de delgado que bateu, rompeu um vaso, começou a formar um hematoma na parede da alça, obstruindo o fluxo luminal. Endometriose. A endometriose, uma doença de etiologia ainda não definida, inúmeras são as teorias, porém os focos mais comuns, eles se apresentam aonde? Se a gente colocar a pelvis vista por cima, ela é um losango dividido pela tuberosidade isquiática num triângulo anterior ou num triângulo posterior. Então fica quadrante anterior esquerdo, anterior direito, posterior esquerdo, posterior direito. Ela costuma se implantar superficialmente ou profundamente ali nos ligamentos redondos úteros sacros e no ligamento de McEnroe, que é o ligamento que sustenta o útero para não ter luxação laterolateral, podendo também ficar no tabique ou na parede entre a vagina e o reto, né? Então, promovendo ali um processo inflamatório recorrente, porque cada menstruação há um sangramento intraperitoneal, formando aderências, às vezes invadindo a parede do reto, levando até a cirurgias com ressecção de uma porção do reto para o tratamento da obstrução intestinal a nível de reto. Bolo de Ascaris, tirei numa criança uma vez, e isso é muito triste, né? Você tem que operar alguém porque tem vermes, né? Quando um albendazol, um mebendazol, você pega no posto, né? E a criança, ela tinha um bolo de Ascaris grande, chegou um diâmetro tal que eles não conseguiam se deslocar. Dei óleo mineral para a criança, dei o vermífugo, mas não aconteceu nada. E a alça foi distendendo, a criança piorando, abrimos a alça, tiramos todos os Ascaris para fora, né? Olhando para ver se não tem nenhum por ali, porque eles adoram passar pela sutura que você faz depois para fechar o ferimento exploratório. E as causas mais frequentes de obstrução do intestino grosso. Carcinoma do cólon. 20% de todas as obstruções mecânicas intestinais, tanto de delgado, quanto de cólon, quanto gastroduodenal. 60% das obstruções do intestino grosso. Bem, aí é claro, né, gente, o câncer, né, existe várias formas de câncer de cólon, nós vamos ter uma aula sobre isso, mas ele, em geral, cresce como uma lesão vegetante em anel de guardanapo,
obstruindo a luz do intestino grosso. Tumores pélvicos, tumores ovarianos, que comprimam a região da transição de sigmoide para reto, envolvendo, inclusive, tendo que ser ressecado em bloco. Volvo é o nome dado, como a gente viu lá atrás, este meso, né, é assim, a aorta, né, o primeiro ramo que sai abaixo do diafragma vai ser o tronco celíaco. Segundo ramo, mesentérica superior. Terceiro ramo, mesentérica inferior. Isso em relação ao tubo digestório. Tronco celíaco, ele vai dar irrigação baço, vai dar irrigação fígado e estômago, né? A irrigação que vai do duodeno até a metade do cólon transverso é pela mesentérica superior. Da metade do cólon transverso até o reto médio, transição com o reto baixo, mesentérica inferior. Irrigação do reto baixo vem pela artéria hipogástrica ou ilíaca interna, né? Então, assim, você imagina, esse envelope que vocês estão vendo aqui, esse meso, se esse meso, a aorta, o meso, a alça. Se eu dobro esta alça, então eu formo uma figura de um bico de pássaro. Os vasos sanguíneos estão aqui e faço um twist de 360 graus, o que acontece? Não vai sair mais retorno venoso, edema, não chega mais sangue arterial, infarto com bactérias, gangrena, perfuração. Então, uma lesão isquêmica. Então, volvo pode acontecer, o principal e mais comum é o volvo de sigmoide, principalmente se for um dólico sigmoide, aquele sigmoide de um abdômen, de um trato digestório obstipado, que ele vai alongando e tracionando o seu meso, dando a chance de fazer um leque que pode promover a torção de 360 graus. Mas essa semana, há 2 semanas atrás, eu operei uma paciente que fez uma aderência de uma alça de jejuno sobre a superfície do útero. Então, se imagina a alça descendo. E o que aconteceu? Houve um twist. Então, ela teve uma necrose de 50 centímetros de jejuno e a gente operou e, graças a Deus, deu tudo certo. Complicação da doença diverticular. Então, é a diverticulite aguda. Eu tenho, então, a formação de um processo inflamatório que vai tentar ser bloqueado e, nesse bloqueio, uma alça de Delgado pode ser dobrada. Essas são as causas mais frequentes. Nós poderíamos falar a tarde inteira aqui sobre causas de abdômen obstrutivo mecânico, mas não é o que vem ao objetivo. Quadro clínico do abdômen agudo obstrutivo mecânico. Isso dá para a gente inferir também. Bem, se eu tenho um tubo e fecho e começa a acumular a montante distendendo, isso vai chegar no estômago que distende e eu começo a apresentar vômitos. O quadro clínico, ele está relacionado ao tempo de duração da obstrução, se ela é uma obstrução total ou não, e em que porção ou em que segmento essa obstrução está acontecendo. Por exemplo, os quadros obstrutivos proximais, mais próximos de duodeno e estômago, eles vão provocar vômitos precoces, né? Porque logo a distensão gástrica promove reflexamente o vômito. Então, esse vômito vai ter características biliares, diferentemente de uma obstrução a nível da inserção do íleo na válvula iliocecal. Então, eu tenho todo esse trajeto de líquido que vai começar a fermentar, transformando este líquido como se fosse um líquido fecaloide, vômitos fecaloides. E também a gravidade está relacionada também à topografia, qual o tempo de evolução desse quadro clínico, né? Quanto mais sequestro de líquido e aumento de permeabilidade e transmigração bacteriana, maiores chances de um choque misto, hipovolêmico mais infeccioso, né? Quanto mais rápido
eu atendo esse paciente e consigo reverter a situação, menor a morbimortalidade do mesmo. Então, dor abdominal. Dor abdominal, se a obstrução é alta, eu vou ter uma dor abdominal tipo cólica com uma frequência rápida. Por quê? Porque rapidamente eu estou chegando na obstrução. Quanto mais distal, vai levar mais tempo para que o stop do fluxo intraluminal seja percebido. Então, no caso das obstruções baixas, é um quadro mais arrastado de dor abdominal, né? Cólicas com uma menor frequência e menor intensidade, né? Por quê? Porque eu estou mais ajusante do processo, eu estou mais ajusante no tubo gastrointestinal e não tão próximo do duodeno, né? Do ângulo de Treitz. Distensão abdominal, claro, se eu aumento o volume de gás e líquido dentro da alça, isso está contido na cavidade celomática, é continente, conteúdo, aumentei o conteúdo, eu tenho que acomodar com o continente, senão eu faço uma síndrome compartimental intraabdominal, que é um quadro muito severo, porque quando eu aumento tanto a pressão dentro do peritônio, isso é aferido através de uma sonda vesical colocada na bexiga, eu diminuo o retorno venoso da cava e comprimo a irrigação da aorta. Aí eu vou ter um fenômeno isquêmico superajuntado ao quadro da distensão de alças. Então eu vou ter um abdômen agudo obstrutivo com a complicação de isquemia e necrose de alça. Saciedade precoce. Claro, se você tem algo te obstruindo e que seja bem proximal, o pouco que você come já lhe satisfaz. Quer dizer, eu comi pouco e já me satisfiz, né? Diferentemente do que é o meu normal, que é comer um volume de alimento, né? E o empachamento é aquela sensação assim, eu como um volume de alimentos e não sinto um quadro de desconforto epigástrico, como se tivesse uma bola distendida. Porém, nos quadros de obstrução, eu vou ter esta sensação de estar distendido, porque realmente estou distendido, e aí nós chamamos de empachamento. Febre. Bom, a gente falou da possibilidade de quadros obstrutivos por exemplo, apendicite aguda bloqueada, diverticulite aguda bloqueada, mas pode ser também pela transmigração bacteriana para a cavidade celomática ou entrada de bactérias no nosso sistema circulatório, ocasionando febre. Calafrios. O calafrio é aquela sensação que a pessoa tem de tremores musculares, né, que você põe quantos cobertores você quer, mas não adianta. Por quê? Esse tremor muscular são mioclonias comandadas pelas vias extrapiramidais para que, com a contração do músculo, eu perca calor. Então, isso é o calafrio. Náuseas, lógico, a distensão gástrica reflexamente no centro do vômito me provoca a sensação de náusea. E vômitos, e os vômitos, como a gente falou, quanto mais proximal, vômitos mais biliosos. Quanto mais distal, tendo tempo de fermentação, vômitos mais fecaloides. Se eu tiver uma obstrução de intestino grosso a nível de sigmoide, porém a válvula iliocecal é incontinente, quer dizer, ela deixa o líquido do cólon voltar para o duodeno, então aí eu não vou ter um quadro bastante mórbido, que é da distensão de seco, porque a válvula não me permite retornar para trás, mas serão vômitos também fecaloides. E na petência, lógico, você está com um quadro de obstrução que distende já a sua câmara gástrica e você tem a sensação de saciedade, né? Que ok, você encheu e não quer comer mais.
Mesmo porque você comendo vai piorar a distensão e você começa a ter medo de comer. O que lembra muito um quadro de angina abdominal que a gente vai ver num capítulo sobre abdômen agudo vascular. Fraqueza. Bom, se eu estou vomitando numa obstrução digestiva proximal, eu estou perdendo cloro, eu estou perdendo hidrogênio, eu estou perdendo água. Portanto, o metabolismo celular muscular ele vai estar completamente alterado, né? O sarcômero não vai conseguir contrair, o paciente se sente fraco, né? Desidratação, eu estou com um terceiro líquido, não importa se é proximal, se é de delgado, se é de cólon, o acúmulo do volume dentro da luz intestinal me puxa o fluxo hídrico de dentro dos vasos sanguíneos, diminuindo a minha volemia, né? E é pior ainda em crianças e em idosos, porque o tecido adiposo deles é muito pequeno, então eles não conseguem guardar água, como no meu caso, que tem um tecido adiposo razoável, né? Então eles desidratam, perdem água muito rapidamente. E isto, o desvio, ou esse fluxo de líquidos de um compartimento para outro, vai fazer com que eu tenha uma taquicardia, para manter meu débito cardíaco. O débito cardíaco débito cardíaco é frequência cardíaca versus volume sistólico ejetado. Bom, para eu ejetar um volume sistólico pelo ventrículo esquerdo, eu tenho que ter uma boa pré-carga, mas se eu estou com perda para um terceiro espaço, o meu volume sistólico ejetado é menor, o meu débito cardíaco vai ser menor, portanto, eu preciso aumentar a frequência cardíaca para tentar manter a circulação dos órgãos vitais, porque no nosso corpo, quando há uma hipovolemia, nós cortamos circulação de pele, do tubo digestório, renal, para manter coração e cérebro, órgãos que mantêm a nossa vida. A dispneia, ela é multifatorial. A dispneia, se eu tenho um aumento do volume abdominal por alças distendidas, eu tenho uma restrição da excursão diafragmática, principalmente se eu estiver deitado. Portanto, eu vou ter que ter uma respiração com uma frequência maior e mais superficial. Pode também estar relacionado com o fato de que líquidos sequestrados, levando uma má perfusão, metabolismo anaeróbico, produção de ácido lático, desvio da curva do pH sanguíneo, do normal de 7,35 e 7,45 para 7,33, 7,31. E aí, o que acontece? O centro respiratório entende que ele tem que ventilar mais para soltar mais CO2. Lembra? H2O mais CO2 igual ácido carbônico, que é bicarbonato, mais H+. Se eu aumento os reagentes, eu aumento os produtos. Se eu diminuo os reagentes, eu diminuo os produtos. Então, o centro respiratório, ele tenta trabalhar para diminuir esses radicais ácidos. Oligúria, se eu não tenho uma pressão arterial média de perfusão, uma cabeça de perfusão renal, eu vou entrar em oligúria. Lipotímia, então, se eu também não tenho uma circulação ideal para o sistema nervoso central, se bem que os sistemas reguladores da circulação dos órgãos do crânio, né, da face, couro cabeludo, é independente, é diferente da do corpo. Mas chega um momento em que você passa ou sobrepassa os limites de adaptação, então você começa a ter uma hipoperfusão, que pode te levar a um quadro de obnubilação, a uma lipotímia ou um franco desmaio. Diarreia, interessantemente, por exemplo, o apêndice secal, ele tem diversas topografias. Uma delas é ele estar apoiado sobre o reto. Se eu tenho um processo inflamatório apendicular, uma apendicite aguda com substâncias inflamatórias naquele local, nós falamos da comunicação do plexo neural
com a parte endócrina e imunológica do trato digestório. Então, eu vou alterar o complexo motor e há uma diarreia paradoxal, porque a pessoa está obstruída, né? Às vezes, no fecaloma, também, onde o cocô ele fica tão duro que faz uma rolha, às vezes, chegando até a altura da válvula iliocecal, o fluxo líquido consegue passar entre o aparelho do cólon e o fecaloma e nós temos uma diarreia paradoxal. Ou realmente parada da eliminação de gases e fezes. Então, vamos lá. Pode acontecer de não ter parada de eliminação de gases e fezes num quadro obstrutivo mecânico? Pode. Um quadro obstrutivo mecânico alto, eu tenho o trânsito ajusante dali para frente normal. Mas num quadro obstrutivo baixo, de reto, eu vou obstruir a passagem de gases e fezes, né? Eu vou obstruir a luz do reto ou do sigmoide, né? Por uma diverticulite, por um tumor, por uma doença inflamatória, enfim, seja lá o que for, aquela luz, ela está colabada, não passa fezes e nem tampouco gás. Outra coisa que eu esqueci de colocar aqui é o soluço. Isso é bem interessante. Pacientes que começam a apresentar uma distensão abdominal, seja antes de você ter operado ele ou pós-operatório, por um ilho que a gente diz um ilho obstrutivo, ou um ilho paralítico, ou um ilho funcional, eles, por irritação do nervo frênico, têm espasmos do diafragma, que são os soluços. Diagnóstico clínico do abdômen agudo obstrutivo mecânico. Bom, então a gente tem o paciente que vai contar a história dele, né, que são as queixas dele, né? Então é interessante da gente observar cicatrizes, né? Aqui a gente viu o quadro clínico, que é quando ele contou tudo. Agora a gente vai examinar. Então esse paciente me contou toda uma história de que começou com cólicas que foram bem espaçadas a princípio, depois mais intensas, que é a tentativa de vencer a obstrução e entra num ilho, esgotou a musculatura lisa, o abdômen distende e ele está vomitando fecaloide. Chegou lá no pronto atendimento ou na porta, eu vou fazer o exame físico completo desse doente. Então, se eu já logo tirando a camisa observo a presença de cicatrizes em parede abdominal, a primeira coisa que vem à minha mente vai ser o quê? Bridas. Tumorações da parede abdominal ou pélvica. Então, eu tenho uma incisão prévia que tem uma tumoração bem no seu meio, né? E o paciente conta para a gente que assim, olha, eu não tinha isso, ela ia e voltava essa tumoração conforme os esforços e de repente ficou fixa. Eu vou pensar então numa hérnia incisional com entrada de uma alça que se dobrou e está obstruindo o caminho. E pélvica, gente, a examinar o paciente não é só ver o abdômen, você tem que ver a região pélvica do doente, principalmente os anéis inguinais, para você ver se não tem uma hérnia inguinal ou inguinoescrotal encarcerada ou estrangulada, né? A presença do padrão de dor abdominal, que ele vai te contar. Então, quanto mais alto, maior a frequência e intensidade de dor, vômitos mais precoces. Quanto mais baixo, menor a intensidade a princípio, a frequência menor a princípio, depois aumenta e entra num silêncio, com vômitos fecaloides. Plastrão abdominal. Então, eu tenho um paciente que tem um tumor vamos falar assim, tem uma diverticulite aguda de sigmoide. Eu estou palpando, eu estou sentindo o plastrão. O que é o plastrão? É o epíplo, mais as outras alças que se juntaram naquele local para defender aquele nicho, e eu palpo aquele plastrão doloroso, a princípio móvel, depois não mais. E aí, na involução do processo, é o contrário. Vai ficando menos doloroso, regredindo e sendo móvel.
Distensão abdominal. Bom, como a gente falou, né, aumenta o conteúdo em relação ao continente, a cinta muscular, que inicia-se na musculatura, aqui nos processos espinosos, então oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen se reúnem aqui na linha alba, né, ou linha branca, este continente que vai conter, né, um conteúdo aumentado, ele tem uma distensão, e eu comentei com vocês a questão da síndrome compartimental abdominal. Na percussão abdominal, eu vou ouvir o quê? Timpanismo. Não vou ouvir submaciçez nem maciçez, que seria líquido, né? Principalmente se móvel, com o sinal do piparote e daí por diante. Mas como eu vou ter muito gás em caso de obstrução de delgado, acumulado dentro da luz intestinal, eu vou ter um timpanismo à percussão. O sinal do vasculejo é mais quando a obstrução é pré-pilórica. Então, eu coloco o esteto sobre a região epigástrica e chacoalho o paciente. E é como se a gente escutasse as ondas de um mar batendo. Chama-se sinal do vasculejo. Ruídos hidroaéreos. Os ruídos hidroaéreos, dependendo da altura da obstrução, né, do segmento comprometido, do número de horas de evolução do processo, eles podem estar aumentados a princípio na tentativa de vencer a obstrução com um timbre metálico, faz como se você estivesse ouvindo alguém batendo num cano sem nada por dentro, né? E depois eles vão diminuindo à medida em que a musculatura, contraindo para vencer a obstrução, vai entrando em esgotamento, para totalmente de ter contração, e eu tenho silêncio ou ausência de ruídos hidroaéreos. Desidratação, sequestro, desvio de líquidos de compartimentos, né? Tirando o compartimento intravascular. Desnutrição, esse paciente, por exemplo, se ele tem um tumor que está obstruindo agora, mas que já começou há um certo tempo, um tumor de estômago, né? Então, esse paciente vai ter dor, que vai piorar quando ele ingere alimento, porque aumenta a quantidade de ácido clorídrico via gastrina, né? E com o tempo esse tumor vai erodindo e terminais nervosos ficam expostos ao radical H+, que provoca um quadro de dor importante, e ele sabe que se ele comer, ele vai piorar da dor, então ele não come e o tumor come você, né? As células tumorais malignas, elas são marginais, elas não respondem a mais nenhuma lei do todo do nosso organismo, que seria as conversas estabelecidas entre as células via sistema nervoso, via sistema glandular, via substâncias parácrinas, via campos eletromagnéticos, e elas simplesmente começam a crescer e a alimentação vai primeiro para elas. A primeira fonte a ser consumida é a glicose. Nós temos um acúmulo de glicogênio hepático a 12 e 24 horas. Depois que comeu isso, vai comer tecido gorduroso, né? Lipídios, né? Óleos e gorduras. E, por final, musculatura proteína, tá? Palidez, né? Se o caso que a gente comentou, esse tumor tem sangramentos, o paciente vai apresentar uma palidez devido a uma anemia por hemorragia. Taquicardia, como a gente já falou, né? Se eu preciso melhorar esse débito cardíaco, eu tenho uma tentativa, já que eu não tenho uma pré-carga, eu aumento a frequência cardíaca. Hipotensão, então os mecanismos vencidos para este organismo que tentou se adaptar, chegou no grau máximo e acabou a adaptação, então ocorre a falência desse sistema, que é o sistema cardiocirculatório. Hipotensão, ela pode ser uma exteriorização. Depois nós vamos ter uma aula sobre choque e a gente vai entender melhor isso. Hipotermia, o paciente, ele pode, pela liberação de substâncias, ele ter uma vasoconstrição periférica e começar a ficar cianosado, né? E ter um roubo de calor muito grande, né?
dando um quadro de hipotermia. Dispneia, como a gente comentou, múltiplos fatores envolvidos, a elevação e limitação da excursão do diafragma, substâncias que são produzidas desviam o sangue para um pH mais ácido, que vai levar o centro respiratório a hiperventilar na tentativa de soltar mais CO2 para trazer a curva do pH sanguíneo para o normal. Cianose, como eu já comentei agora, que pode ser um reflexo de uma ventilação perfusão inadequada já numa CIRS, ou pode ser pelo choque, vamos dizer assim, hipovolêmico, tá? Então, que não tem nada a ver com pressão arterial, quer dizer assim, o tecido periférico, extremidades, seria a folhinha da árvore, não recebe a hemoglobina oxigenada, então ele começa a consumir oxigênio e cianosar. Toxemia, que é aquela somatória de todos os fatores dos índices vitais do paciente. Pressão arterial está ruim, frequência cardíaca está ruim, saturação de oxigênio pelo oxímetro digital está ruim, o paciente está dispneico, ele está desidratado, ele está emagrecido, ele está em uremia quase porque está entrando em insuficiência renal, pré-renal. Todas essas disfunções somam um aspecto de toxemia no paciente. Contratilidade involuntária da parede abdominal no exame. Então, eu tenho um processo de apendicite aguda, eu vou palpar a região do quadrante inferior direito e sinto que, involuntariamente, quando eu toco a parede abdominal, ela está mais rígida do que o resto. Por isso que, em quadros de dor abdominal, a gente vai tocar na área que é o foco final de dor e principal por último, principalmente em crianças, senão a gente perde o direito de fazer o exame físico no paciente. Sinais de peritonite, né? Então, o paciente com peritonite, ele vai procurar ficar fletido para não distender esse peritônio, né? A gente brinca até que no corredor tem o sinal da maca, né? O paciente vem vindo na maca, aí tem um desnível. Quando a maca troca de desnível, essa movimentação brusca da parede abdominal, o paciente urra de dor. A gente fala, pode trazer para mim que é cirúrgico, né? A descompressão brusca é a manobra em que você suavemente, conversando para distrair o paciente, aperta a parede abdominal e rapidamente tira a mão. O paciente pula no teto de dor, né? Então, nós chamamos isso de sinal de descompressão brusca. Quando é no ponto apendicular, ele ganha o nome de Bloomberg. Giordano positivo, então é a punho-percussão das lojas renais, você vai lá dar uma percussãozinha, o paciente também vai para o teto. Por quê? Está tendo um processo de pielonefrite, aquele rim está distendido, a cápsula perirenal, ela se encontra, a cápsula de Gerota, se encontra bastante inflamada, e essa sua punho-percussão seria a gota d'água para hiperdistender a pelvis e o paciente tem dor. E, finalmente, o choque. Então, aí a gente pode falar de choque hipovolêmico, a gente pode falar de choque por contaminação, que seria o choque séptico, a mistura de todos esses. Diagnóstico laboratorial do abdômen agudo obstrutivo mecânico. Bom, gente, a gente pode pedir qualquer coisa que a gente quiser, mas a gente tem que saber procurar aonde está o coelho escondido no mato. Se eu fico dando tiro para todos os lados, eu não vou jantar esse coelho no jantar, né? Então, vamos lá. Se no abdômen agudo obstrutivo há a possibilidade de processos inflamatórios, no exame físico eu vi peritonismo, peça um hemograma. Vai ter leucocitose, desvio esquerda, que seriam as células mais jovens que aparecem, dos neutrófilos, e presença de granulações tóxicas de neutrófilos. Se for um quadro de um tumor, eu posso encontrar aqui uma hemoglobina baixa, um hematócrito baixo. Se é um quadro apenas metabólico, com terceiro espaço aumentado, o hematócrito vai estar lá em cima e a hemoglobina, por uma restrição da diluição sanguínea, ela também pode estar aumentada, mas não é a realidade, é um viés.
né? Ureia, porque se eu tiver uma cabeça de pressão baixa e não perfundo os néfrons, eu começo a ter uma insuficiência renal aguda, porque a função do rim é excretar toxinas hidrossolúveis que não estão sendo excretadas, e isso não está acontecendo porque não está chegando sangue no rim. Então, eu tenho uma insuficiência renal aguda pré-renal. Então, a ureia é quem vai estourar primeiro. A creatinina sobe quando 50% da função renal já está comprometida. Os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, cálcio iônico, magnésio e cloro, se eu tenho processos de vômito, se eu tenho processos de desvio de fluxo de partículas, tanto água como eletrólitos, eu vou poder ter alteração em cada um desses. Sódio, potássio fazem a diferença de potencial entre o intracelular e o extracelular. O cálcio iônico são os responsáveis quando deflagrada o impulso elétrico, aquela célula, ela permite o sarcômero entrar o cálcio para a contração da actina e miosina. Magnésio, a mesma coisa, e cloro, principalmente nas obstruções altas, gástrica, né? Então, hipocloremia. Urina tipo 1, por quê? Porque se eu tiver uma pielonefrite que pode dar, pelo processo inflamatório retroperitoneal, um ilho, né? Eu vou ter uma urina tipo 1 estourando junto com o Jordano positivo no exame físico. Urocultura, claro, se eu desconfio de uma pielonefrite, eu antes de introduzir antibiótico já peço uma urocultura e introduzo um antibiótico de acordo com a epidemiologia microbiológica daquela região em que eu me encontro. PCR, proteína C reativa, produzida pelo fígado, toda vez que tem uma agressão inflamatória, seja ela infecciosa ou não infecciosa, o PCR aumenta. A gasometria, por que é importante? A gente falou que com os desvios de líquidos eu posso ter um metabolismo anaeróbico, produzindo ácido lático, e esse meu sangue ficará mais ácido. Então, se eu tenho um paciente que tem um leucograma aumentado, com desvio à esquerda, presença de células com granulações tóxicas, e ele tem um PCR alterado, um ácido lático estourado e uma gasometria venosa com acidose, eu estou diante de um paciente quase que em choque hipovolêmico. E no caso de alcalose, quando eu tenho a utilização do primeiro mecanismo compensatório do desvio para a acidez, é hiperventilar, né? Depois o segundo vai ser o rim segurando o bicarbonato. Dosagem de ácido lático aumentada, que vem fechar o quadro. Amilase, lipase, bem, eu posso ter um processo inflamatório do pâncreas, uma pancreatite aguda, uma crônica agudizada, e como está no retroperitônio, há um ilho, né? Até quando a gente for ter aula de pancreatite, nós vamos falar alguns sinais radiológicos típicos, que é o sinal do cutoff, que você vê o cólon até um determinado ponto com ar e dali em diante não mais. E as alças sentinelas de Delgado, que vão bloquear aquele processo inflamatório. Transaminases glutâmico oxalacética, ou a AST, e glutâmico pirúvica, ou a ALT, elas podem estar alteradas. Por quê? Se eu tiver uma hipoperfusão, eu tenho hipoperfusão hepática. Hipoperfusão hepática lesa as células hepáticas, né? O sangue arterial ou sangue da artéria hepática que leva o maior componente de oxigênio para os hepatócitos. Gama-GT fosfatase alcalina. Vamos supor que eu tenho um tumor de pâncreas, cabeça de pâncreas comprimindo o duodeno, né? E nessa compressão do duodeno eu pego o colédoco. Então eu vou ter icterícia, colúria, acolia, acúmulo, a montante da obstrução de bile, que vai adentrar a circulação sanguínea e vai estourar a bilirrubina direta. Mas gama-GT fosfatase, como eu tenho a via biliar intra ou extrahepática comprometida, elas vão estar alteradas.
Proteínas totais e frações. Bom, a gente sabe que a albumina é a principal componente de pressão coloidosmótica intravascular. Então, eu tenho no vaso pressão hidrostática para fora e pressão oncótica para dentro. Se eu tenho uma doença hepática, um câncer de fígado ou uma cirrose hepática que me desnutriu e aconteceu de dar metástases para as alças de intestino, eu não vou ter albumina. Então, eu tenho extravasamento para um terceiro espaço muito maior.